Olá, seja bem-vindo a mais uma Hora da Magia, aquele momento de fazermos transformações por meio da magia, a arte que nos ajuda a criar a realidade que desejamos. A magia, ela pode ser praticada de diversas formas. A magia basicamente faz uso de fontes de energia. Essas fontes podem ser energias que vêm da natureza, dos elementos, das divindades, dos planetas ou da gente mesmo. E aí a magia utiliza destas energias, sempre sendo guiada por um mago, uma maga, que é o manipulador da magia, para alterar a realidade. E hoje, gente, eu vou falar sobre a magia xamânica. Você já deve ter ouvido falar dos animais de poder. Então, nós chegamos agora nesses arquétipos, os arquétipos dos animais. Você sabia que lá atrás, no passado, os povos indígenas, eles honravam muito aos espíritos dos animais e eles tinham, por viver, nessa realidade muito próxima dos animais e da natureza, eles tinham o conhecimento do que cada animal, tinha como característica e que, ao se conectar com o espírito daquele animal, eram características que esses povos podiam desenvolver. Eu vou explicar alguns exemplos para você. Por exemplo, a raposa. A raposa é um animal extremamente esperto. Ela, quando está próxima dos sítios, isso nos dias de hoje, no passado não tinha, mas assim, próxima dos sítios, ela fica esperta ali. O que ela pode tirar proveito como alimento? Então, às vezes, ela rouba as galinhas, às vezes os ovos, ela se camufla também para poder se esconder, não ser percebida. Então, é um animal muito esperto. A conexão com o espírito da raposa nos ajuda a desenvolver essa malícia, essa esperteza, essa sagacidade bem típica desse bicho. Já o cachorro, o cão, ele, na verdade, ao ser domesticado, ele mudou muito, do que ele era no passado, mas desenvolveu, a questão do amor incondicional. Então veja que o cachorro é um dos grandes doadores de amor. O tempo todo ele está ali próximo da gente, Às vezes você briga ali com ele, mas ele está logo em seguida abanando o rabinho, e pedindo por atenção. Salvo alguns que ainda são bravos, algumas raças específicas que são utilizadas até para guardar lugares, proteger determinados locais, mas assim, o cão, na sua maioria, é um animal dócil, que nos dá a lição do amor próprio, do amor incondicional. Então, por exemplo, se conectar com o espírito do cão é bacana para aquelas pessoas que querem desenvolver mais a lealdade, demonstração de carinho, de afeto em relação às outras. Então, gente, dá para a gente aprender N coisas com os animais. Veja, por exemplo, que a formiga é um símbolo de resistência e de força também. Repare que ela está sempre trabalhando e que na maioria das vezes ela carrega coisas que é o dobro do tamanho dela, às vezes até 3 vezes mais, e ela está ali. Então, para uma pessoa que de repente não consegue ser produtiva, não consegue ser dedicada ao trabalho, falta essa força, essa perseverança, a conexão com o espírito deste animal de poder, que é a formiga, vai ajudar, essa pessoa a conseguir desenvolver, essa capacidade toda de ser resistente, de ser forte. A gente tem também o leão, o rei dos animais aí, é um símbolo de liderança, Quando a gente pensa no leão, a gente já pensa no rei, Ele que controla ali também, geralmente, o macho alfa, a alcateia dele, As leoas saem para trabalhar, para caçar, cuidam dos filhotes e ele está ali no controle, protegendo a todos e determinando ali o que cada um faz, Então é um símbolo de liderança. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade
em ser líder, em se colocar, em se impor, a conexão com o espírito deste animal vai te auxiliar. Então, gente, essa é uma das formas da gente acessar a magia xamânica, fazendo a investigação do arquétipo do animal, né, que tem aquela personalidade, que tem aquelas características que a gente precisa e buscar se conectar com esse arquétipo. Você pode colocar imagens daquele animal na tela do seu celular, na tela do computador, às vezes até uma representação física mesmo, né? Um enfeite, quem sabe de resina na sua mesa, na mesa do computador, e buscar assistir documentários que tenham a ver com aquele animal, e de vez em quando você pode até fazer também meditações em que você visualiza o animal e você se fundindo ao animal. Tudo isso é para você desenvolver as características que você está precisando no dia a dia e que porventura estão te faltando. Veja a aranha. A aranha tece a teia, né? Então ela é extremamente criativa, porque ela vai montando aquela teia e com aquela teia ela pega o que ela quer. É o instrumento dela de caça. A aranha fala então de criatividade, tecer a teia, ser engenhoso, ser perspicaz, ter a capacidade de planejar, tecer os seus planos para você chegar onde você deseja. Então, às vezes nós precisamos ser tão engenhosos quanto a aranha, mas acabamos não sendo, porque de repente você tem uma personalidade impulsiva, que mete os pés pelas mãos. Aí a conexão com a aranha é interessante para conter esta impulsividade, diminuindo-a, para que você consiga, enfim, planejar as coisas, preparar as coisas e assim chegar onde você deseja. Então, cada animal tem alguma coisa que possa nos ensinar. E a conexão com o espírito daquele animal, ela é ótima para isso, para você conseguir desenvolver determinadas habilidades, desenvolver determinadas características. Então, os antigos, eles faziam danças onde eles imitavam animais, buscando se conectar com aqueles espíritos. Então, tanto os povos indígenas faziam isso, como hoje também praticantes do xamanismo, que é uma filosofia de vida que nos coloca em conexão com a mãe natureza, com a força da natureza, e também na Wicca, na bruxaria, a gente tem o hábito de trabalhar a conexão com o animal de poder, tá? Com os animais de poder. E uma coisa que eu vou te dizer agora é que você pode se conectar com o animal que você estiver precisando. No entanto, todo mundo tem o seu próprio animal de poder, que é aquele animal que tem a ver com a sua personalidade, com as suas características, tá? É aquele animal que reflete os seus pontos luminosos, que são as suas qualidades, e os seus pontos sombrios, que são aqueles que são considerados como defeitos. Então, se a gente for fazer um estudo, do mesmo jeito que a gente tem um signo que lembra o nosso comportamento, o nosso modo de ser e de agir, nós também temos um animal de poder que também reflete a estas nossas características. Então agora eu tenho certeza que você aí do outro lado ficou mega curioso, porque a gente sempre fica, né? Todo mundo quer saber, qual que é o meu animal, né? Qual que é a divindade que me rege, qual que é o meu orixá? Todo mundo tem curiosidade, né, sobre isso. Qual que é o meu ascendente? Porque a gente tem uma necessidade muito grande de se identificar, né, com as coisas. E assim acontece com os animais de poder. Como que você descobre qual é o seu animal de poder? Eu vou te falar daqui a pouquinho. Segura aí um pouco mais, porque agora nós vamos conhecer outros animais e as características deles. Porque assim você já vai analisando. Esse bate um pouco comigo. Pode ser que eu seja regido por esse animal. Esse não tem absolutamente nada a ver comigo. Então, esse com certeza não me rege. Então, é por aí, tá? Esse processo de autoconhecimento, ele é valiosíssimo. Nós falamos já da formiga, mas a gente tem um outro inseto que é extremamente trabalhador também. A abelha, gente. A diferença entre a abelha
E a formiga, é que a formiga, ela é um pouco agressiva. Elas entram nos formigueiros rivais, roubam os ovos e trazem para o formigueiro delas e escravizam as formigas filhotes que nascem a partir dali. A abelha já não faz esse tipo de coisa. A abelha trabalha num ritmo mais organizado, com espírito coletivo, sempre focado na construção e na prosperidade da colmeia, do reino dela, tá? Então, sempre que falarmos aí de abelha no xamanismo, é aquele trabalho com espírito coletivo, espírito de coletividade, de organização, visando a prosperidade, tá? Que mais que a gente tem de animais de poder? Elefante, gente. Esse animal dizem que tem uma memória grandiosíssima. A memória é tão grande quanto ele. Ele não esquece de coisas que aconteceu lá na infância, tá? Então sempre o elefante guarda ali as memórias, tá? E ele representa justamente isso: memória, sabedoria, estrutura e força, tá? Então, a conexão com este animal, por exemplo, pode nos ajudar a não esquecer das coisas que aconteceram na nossa vida e a aprender com elas, tá? Pessoas que têm uma memória grandiosa, de repente, podem ser regidas aí pelo elefante, tá? São tantos animais de poder, né? E eu já mencionei que os domésticos também são animais. Então, nós também precisamos considerá-los como animais de poder. Do mesmo modo que tem o cão, tem o gato também. O gato, né, o gato é um animal místico, por natureza, né? Todo mundo associa o gato com a bruxa. É o animal da bruxa. Por quê? Porque o gato é extremamente intuitivo. Você já reparou que às vezes ele fica olhando para o nada, como se tivesse alguma coisa ali, e às vezes eles se assustam com alguma coisa que eles veem e sai correndo para um lado, sai correndo para o outro? Assim é o gato, gente. Ele vê coisas mesmo que os outros não estão vendo. E o gato tem uma capacidade muito grande de neutralizar as energias nocivas de um ambiente, tá? O gato ele neutraliza. Às vezes, repare que ele escolhe um local da casa e é o local que ele mais fica, que ele gosta de ficar. E quando ele está ali dormindo, descansando, virado com a barriga para cima, ele está neutralizando as energias negativas que tem naquele ambiente. Então ele absorve tudo e aí ele vai neutralizando. Então quando ele passa por você, ali com a cauda esticada, fica passando pela sua perna, tá? Não tenha dúvida, ele está te limpando. Então o gato representa sensibilidade, sexto sentido aguçadíssimo, clarividência e capacidade de neutralizar as energias negativas. Olha quanta coisa boa. Será que você é regido pelo gato? Ou será que você precisa se conectar com o gato como uma espécie de animal auxiliar para poder te ajudar com aquelas características que você não possui, tá? Falando também em animais que têm atributos interessantes, não podemos deixar de falar da águia. A águia, ela é um animal de caça, né? Uma ave de rapina fortíssima, muito temida na natureza, e ela está lá em cima sobrevoando, ela está olhando todo o terreno. E quando ela escolhe a sua presa, ela é assertiva e vai em cima daquilo que ela escolhe abater. E mesmo que apareça no meio do caminho alguma outra presa mais interessante, ela não perde o foco dela. Então a águia nos dá a lição do foco. Focar naquilo que a gente deseja e ir para cima daquilo, com tudo, com força. Então a águia fala de foco e fala de visão ampla. Mas uma vez na vida também ela escolhe um local bem alto e naquele local ela arranca todas as penas dela. Ela arranca as unhas e ela bate com o bico até o bico cair. E ali, pelada, ela fica durante um bom tempo até que as penas novas possam nascer, as novas garras, o novo bico. Por isso ela passou a ser associada à fênix, né? Aquela que renasce.
das cinzas. Então, a águia nos dá também a lição do renascimento. Pessoas regidas pela águia são extremamente focadas, conseguem enxergar situações de longe, tá? Sem deixar o emocional ali influenciá-las, tá? E tem uma capacidade absurda de renascimento. Um outro animal que também não dá para deixar de falar é a serpente, porque existe uma confusão muito grande em cima da cobra. As pessoas enxergam a serpente de um modo negativo, representando traição, mas esse é um sentido moderno e muito influenciado também por aquela crença de Adão e Eva, que a serpente seduziu a Eva a comer a maçã, então a serpente tem a ver com traição, então é um sentido mais moderno, porque para os antigos a cobra tinha tantas coisas positivas, mas tantos atributos. Para começar, a serpente troca de pele. Então ela também nos traz a capacidade da gente se reinventar, se renovar, trocar de pele. Além disso, ela é extremamente sedutora. Quando ela está fazendo ali o movimento, da dança do ventre, ela está ali seduzindo e com o chocalho dela, fazendo aquele barulhinho, tá? Ela vai hipnotizando. Ela faz isso com a presa dela, com ratos, ela vai hipnotizando e depois ela vai, pum, dá o bote, tá? Então ela é hipnótica, ela é sedutora e ela está associada à cura. Por quê? Porque através do veneno que se faz também o antídoto, o remédio, tá? Então, olha quanta coisa interessante da qual a serpente está associada. Regeneração, cura, troca de pele, sedução, animal poderoso, tá? Já já você vai saber como que você pode descobrir qual é o seu animal de poder. Mas antes da gente continuar com esse papo de autoconhecimento, bora falar da Brasil Esotérico, que é a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Gente, tem tanta coisa legal na Brasil Esotérico, eu vou te dizer, mandalas, velas, incensos, essências, óleos essenciais, incensários, itens da Wicca, muita coisa, cristais, vários itens xamânicos e tem estátuas. Tem estátuas de orixás, de deuses, deusas de várias culturas, santos, anjos, até de animais de poder também, que é o nosso tema de hoje. Imagens de xamãs, aquelas imagens indígenas lindíssimas de índios com os animais, para você poder cultuá-los, reverenciá-los também, para poder se conectar com essa energia. Itens para fazer defumação, banhos de ervas, tem muita coisa na Brasil Esotérico. Então, quem está em São Paulo, vale fazer a visita, porque a Brasil fica na rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche, tá? Agora, para quem não está nos acompanhando de São Paulo, de repente você está vendo de outra cidade, até outro estado, tá? Você pode fazer uma visita a Brasil virtualmente pelo site brasilesotérico.com. E as compras feitas por lá chegam rapidinho na sua casa. A Brasil entrega aí no mundo todo, tá? E vou te dizer também que se você utilizar o cupom que eu vou te passar agora, você vai ter 10% de desconto nas compras feitas por lá, pelo site. É só digitar Astral Cupom que vai entrar esse descontão para você. Então, não se esqueça, pensou em artigos para fazer rituais, coisas de magia, de autoconhecimento, livros, oráculos, tudo isso é lá na Brasil Esotérico. Bom, dada a dica, a gente volta a falar sobre xamanismo. Estamos apresentando um pouco hoje para o pessoal a magia xamânica e falando sobre animais de poder. Agora, Edu, como eu descubro qual é o meu animal de poder? Bom, muitos grupos fazem meditações de busca pelo animal de poder, onde de repente com o toque do tambor, as batidas ritmadas do tambor, porque o tambor é um instrumento xamânico, conhecido como o cavalo do xamã, porque ele leva o xamã nos vários reinos e mundos, quando o xamã está vivenciando ali jornadas meditativas. Então, seja através do toque do tambor ou de canções xamânicas com flautas, que tenham sons de animais também,
a ideia é que se faça uma meditação e que se repare nos animais que vão aparecer naquela meditação e aqueles que demonstram alguma aproximação em relação a nós. Aqueles que se aproximam mais, que ficam nos olhando, que de repente se fundem a nós na jornada, tá? Mas assim, não é só por aí que você vai descobrir qual é o seu animal, não é só através da meditação, tá? Porque às vezes na meditação aparece um animal que tem a ver com o seu momento. Então, na verdade, é importante fazer diversas meditações e reparar os animais que aparecem mais para você nesses processos e, ao mesmo tempo, buscar analisar aquele animal. Como é aquele animal no habitat dele? Qual é o comportamento que ele costuma ter? Quais características ele possui, positivas, negativas? Como ele age? Como ele interage com o meio? Eu sou assim? Eu tenho essas características positivas? Eu tenho estas negativas? Como é a minha interação com o meio? A gente se parece, eu e o bicho, tá? Então, é isso que você precisa analisar para chegar à conclusão se você é aquele animal ou não, tá? Bom, vamos fazer uma jornada então? Cuidado para não dormir, né? Que o programa passa aí na madrugada, mas aí se concentra um pouquinho. De repente você pode fazer essa jornada sentado, sentadinha, né? Para você não embarcar no sono profundo, tá? Se tiver um incenso, acenda um incenso também. Pode acender uma velinha para os espíritos xamânicos e para o seu animal de poder para que estejam com você. Então, bora lá. Relaxe profundamente. Vamos inspirando e expirando algumas vezes. Aos pouquinhos, você vai visualizar que você está sozinho entrando num bosque bem bonito. Muitas árvores, uma vegetação vívida e muitos sons de animais de todos os tipos. Você vai entrando e sentindo uma sensação de segurança, mas você sabe que você está num local de mata fechada e com a presença de muitos animais. Você vai buscar por uma caverna. É a caverna do animal de poder. Você vai entrando por ela e à medida que você entra, você vê animais de todos os tipos, aéreos, terrestres, aquáticos, répteis, anfíbios, felinos, todos estão presentes. Até, gente, os aquáticos, porque você vai ver que essa caverna ela tem como se fossem aberturas, das quais é possível ver ali o oceano, o mar e esses animais marítimos passando também nos arredores, atravessando essa caverna, tá? E você vai andando por ela, adentrando a pouco, e você vai tendo o seu caminho cruzado com o de vários animais. Eles passam por você, pinguins, você vê pelas aberturas da caverna golfinhos pulando, saltando, nadando. Você vê dentro da caverna corvo, aves, coiote, você vê lobo, você vê leões, leoas, mas ninguém ali está servindo como uma ameaça para você, tá? Nenhum dos bichos, você não se sente ameaçado. E você vai passando por cada um. Repare naqueles que te olham e passam reto, continuam ali com a vida deles, com a rotina, com o movimento que estão fazendo, e aqueles que ficam parados, que te acompanham, que tem algum tipo de ação que possa designar que existe uma conexão entre vocês. E você vai adentrando a caverna do animal de poder até chegar no fundo. Quando você chegar no final dela, numa câmara bem escura, um animal estará ali no centro, te aguardando. E pode ser que seja um animal que você já tenha visto enquanto você estava adentrando a caverna, mas que agora ele se mostre para você como possivelmente o seu animal de poder. Saúde esse animal e agradeça por ele ter aparecido para você na jornada. Agora, voltando
aos pouquinhos, para o aqui e para o agora, inspire, expire profundamente, sinta o seu corpo, retome a consciência. Você vai analisar se esse animal que apareceu para você tem características que possam determinar que ele é o seu animal de poder. Analise, pesquise, veja documentários para entender como ele é no meio, tá? No meio em que ele vive, tanto características positivas quanto negativas. E repita a experiência da meditação. Aqui no programa nós fizemos rapidinho, mas é só para você entender o passo a passo. E você pode fazê-la mais vezes, tá? Na sua casa. Repare se o animal aparece novamente, se ele insiste em aparecer, ou se aparecem outros, e pesquise sobre os animais que mais aparecerem para você. Aos pouquinhos você vai chegar na conclusão sobre qual é o seu animal de poder. E aí, quanto mais você estuda sobre ele, se vincula a ele, faz meditações com ele, mais essas características ficam vívidas dentro de você e à disposição de serem acessadas quando você necessitar. Eu espero que você tenha gostado da nossa temática de hoje. Para quem quiser rever esse programa, agora está no Edu Scarfon. Se você não está inscrito, inscreva-se lá, tá? Edu Scarfon. Aproveite para me seguir também no Instagram, @EduScarfon. Quem estiver vendo pelo YouTube, deixa aí nos comentários se você sabe qual é o seu animal de poder. Me conta, que eu quero saber. E a gente vai, continuando sempre aqui na Hora da Magia, trazendo temas interessantes para você poder aprofundar o seu conhecimento no universo da magia. Lembrando que quem quiser marcar uma consulta comigo, leitura de tarô, estou atendendo todos os dias. Informações por este WhatsApp, 11 973 74 5755. Eu vou ficando por aqui, que você tenha uma excelente noite e até o próximo programa. Bênçãos de luz. Até lá!